Pessoal, começando o vídeo, lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever no canal, deixe seu like ou seu gostei. Opa, deixa eu arrumar a câmera aqui primeiro, isso. Deixe seu like ou seu gostei, como queira falar. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e, por favor, deixe aqui nos comentários se o áudio melhorou. Você sabe que nós estamos ainda adaptando a esse novo equipamento e agora veja se o áudio está um pouco melhor. Estou tentando falar um pouco mais perto do microfone e estou tentando falar um pouco mais alto. E ontem nós tivemos vários pacotes do Paulo Guedes sendo entregues para a Câmara, para o Senado, pacotes de mudança profunda no Estado brasileiro, principalmente na nossa economia. E um dia após os pacotes do Paulo Guedes terem sido entregues, o IBGE soltou uma estatística mostrando que nós temos 13 milhões e 537 mil brasileiros vivendo em uma condição de miséria. Mais de 13 milhões e 500 mil brasileiros vivendo em condições de miséria. Isso significa que nós temos um total de miseráveis que supera as populações de Portugal, Bélgica, Cuba ou Grécia, segundo aqui o que o Reinaldo Azevedo falou. E esses projetos do Paulo Guedes, por conta das mudanças, há algumas modificações ali positivas, algumas propostas positivas, claro que com potencial positivo, claro que elas precisam ser estudadas, mas esses projetos do Paulo Guedes eles têm potencial para aumentar essa nossa quantidade de miseráveis. O Brasil é um país muito desigual, ele é um país muito grande, existem vários Brasis dentro do Brasil e as medidas econômicas do Paulo Guedes são medidas que elas não tendem muito para o lado dos mais pobres. Foi por isso que o Reinaldo Azevedo, no texto dele, o texto dele de ontem, falou para o Paulo Guedes não ir com muita sede aos pobres. E o Reinaldo Azevedo, no texto de hoje, um dos textos dele de hoje, da UOL, ele reparou em um ponto interessante. É um texto que ele fala que nesse pacote, deixa eu pegar aqui o título, né? No pacote fiscal, Guedes vira o falcão dos pobres e Bolsonaro a pomba. Por que isso? Há um jogo, uma estratégia de comunicação de Bolsonaro com o Paulo Guedes visando as eleições de 2022. Nós percebemos, já vimos falando muito tempo aqui no canal, que existem dois presidentes no Brasil. Nós temos o presidente formal, que é Bolsonaro, que é o presidente das pautas dos costumes, da segurança pública, da defesa das famílias, e nós temos o presidente informal, esse é Paulo Guedes, que é o presidente que de fato toca as questões mais relevantes em termos da economia no nosso país. E Guedes tem a sua autonomia, contanto que ele não atrapalhe as pretensões de Bolsonaro para ser reeleito em 2022. Tanto que Paulo Guedes lançou o projeto da reforma tributária com aquela proposta do imposto parecido nos moldes da CPMF. Bolsonaro ligou o sinal de alerta e falou assim, opa, por aí não, cara, porque aí você vai acabar me prejudicando para 22. E acabou desidratando, acabou praticamente implodindo o projeto do Paulo Guedes. E ontem, na comunicação, na hora que o Paulo Guedes fez o seu discurso, ele falou o seguinte, e perceba como que vai ser uma questão de morde e assopra entre Bolsonaro e Paulo Guedes. Paulo Guedes vai ser aquele que vai bater e Bolsonaro vai ser aquele que irá afagar. E assim eles vão conseguir ir dosando as medidas neoliberais, as propostas e reformas neoliberais, sem que Bolsonaro fique muito ameaçado para 2022. Olha só o que o Paulo Guedes falou. Nós íamos desindexar tudo. Mantivemos a indexação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários a pedidos do presidente Bolsonaro. Porque você sabe que as propostas do Paulo Guedes seriam propostas muito mais duras contra os mais pobres, que é o alvo preferido do Paulo Guedes. O presidente Bolsonaro é um homem de enorme intuição política. Ele disse, você acaba de fazer a reforma da Previdência e você ainda quer desindexar o dinheiro dos velhinhos? Que história é essa? É verdade, está certo, é muito cedo. Então perceba o que a estratégia de comunicação. Paulo Guedes vem como o tira-mal e o Bolsonaro vem como o tira-bom. Então o Paulo Guedes, ele quer fazer reformas, ele vai vir para fazer o discurso dizendo que ele queria cortar muito mais, que ele queria apelar muito mais com a população mais pobre, mas ele só não fez isso porque o coração benevolente de Bolsonaro impediu que as reformas fossem mais abruptas. Então Bolsonaro sacrificou reformas do Estado para defender a sociedade, para defender a população mais pobre. Essa é uma estratégia de comunicação de Guedes e Bolsonaro para que os pacotes totalmente impopulares de Paulo Guedes não acabem afetando assim as eleições de Bolsonaro em 2022. Mas nós sabemos que Bolsonaro não tem rédeas alguma com Paulo Guedes.
Nós sabemos disso e que se Bolsonaro tivesse sim uma autonomia, tivesse um interesse maior, tivesse um interesse na população mais pobre, ele jamais iria permitir que Paulo Guedes fizesse tais reformas que ele está fazendo. Mas Bolsonaro não liga para essas reformas, contanto que elas não atrapalhem a reeleição de Bolsonaro em 2022. E Bolsonaro sabe que ele precisa dar essa autonomia para Paulo Guedes, porque é dessa forma que o mercado continuará apoiando o Bolsonaro, que o capitalismo financeiro, que o neoliberalismo vai continuar apoiando o Bolsonaro. Contanto que Bolsonaro não atrapalhe as reformas neoliberais, as reformas do capitalismo financeiro, a atuação do capitalismo financeiro, ele pode continuar brincando de ser presidente. E esse é justamente o acordo entre Bolsonaro e Paulo Guedes, entre o mercado, entre o capitalismo financeiro e Bolsonaro como presidente. E eu tenho certeza que essa estratégia que foi muito bem pescada pelo Reinaldo Azevedo vai ser a tônica dos próximos pacotes, dos próximos pronunciamentos. Guedes vindo falar que ele queria cortar mais, que ele queria ser mais pesado, mais duro, mais firme, e ao mesmo tempo, na mesma frase, falando que Bolsonaro quis amenizar para a população mais pobre. Vamos ficar atentos a essa estratégia de Bolsonaro, a essa estratégia de comunicação de Bolsonaro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profleoficial.